Senhor presidente, senhores parlamentares, inicialmente agradecer ao deputado Neno Razuk pela gentileza de ter feito a inversão de tempo e eu poder fazer uso da palavra nesse momento. Gostaria de abordar um assunto que está muito presente nos noticiários, está sendo abordado por todas as mídias e perpassa pela cabeça de todo cidadão e de toda cidadã deste país. As tais queimadas. Eu apresentei um projeto de lei denominando este mês de agosto cinza, justamente porque, com essa baixa umidade relativa do ar, com este tempo extremamente seco, tivemos um grande número de incêndios que perturbaram e continuam a perturbar a população de todo o país e aqui de Mato Grosso do Sul. Uma pesquisa demonstra que Mato Grosso do Sul lidera um ranking de queimadas, o ranking de aumento do ano passado para este ano em número de incêndios. Mato Grosso do Sul é o estado em que mais aconteceu durante esse mês de agosto. Esses incêndios, às vezes voluntários, às vezes não. E as pessoas não têm noção do que isso representa. Falta uma conscientização geral por parte da população. Daí esta necessidade de que esse projeto de lei seja aprovado por essa casa e seja colocado em prática. Porque apesar de termos legislação que traz o apenamento às pessoas que fazem queimadas, nós tivemos um aumento. Por exemplo, na minha cidade, Dourados. Dourados tem uma lei específica que pune as pessoas que fazem a utilização de queimadas, lixos, entulhos, e acabam trazendo problemas respiratórios seríssimos às crianças, aos idosos. Mesmo assim, a lei não pegou. No Brasil, existe isso, a lei que pega e a lei que não pega. Pela falta de fiscalização, ela acabou tornando-se sem efeito, porque nós continuamos com esse grande número. Como acabei de dizer, Mato Grosso do Sul lidera isso. Aliás, Corumbá, a Corumbá do deputado Evander Vendramini, Corumbá é a segunda cidade do Brasil em número de queimadas, segunda cidade do país em número de queimadas. Então, o Mato Grosso do Sul realmente sofre muito com isso. E, evidentemente, que, infelizmente, depende muito da conscientização das pessoas. É algo que é necessário que as pessoas, elas, entendam o que é isso, o que isso representa para a saúde humana, para o meio ambiente. Por falar em meio ambiente, a grande polêmica em torno da Amazônia se instalou definitivamente em nosso país. E aqui eu não quero entrar, é culpa do atual presidente, do atual governo, não é culpa do atual governo, do atual presidente, e acho que não é mesmo, porque tivemos queimadas e mais queimadas, e importante é que o governo tome medidas para combater as queimadas. Mas dizer que a culpa foi do presidente que incentivou que as pessoas fossem lá colocar fogo na Amazônia, isso não. Que o presidente fala algumas coisas que não deveria, isso é verdade. Mas, na prática, não se verifica isso. E aí, o que me traz muito a essa tribuna hoje é o meu repúdio veemente às declarações do presidente da França, o Macron. Por isso eu estou fazendo uma indicação aqui, uma proposição ao presidente da Comissão de Relações Exteriores do Senado Federal, que é o senador Nelsinho Trade. O senador Nelsinho Trade é senador pelo Mato Grosso do Sul e é presidente da Comissão de Relações Exteriores. Portanto, uma comissão extremamente importante para os assuntos internacionais. Então, o que eu estou fazendo aqui é uma indicação que convido todos os colegas
assinarem junto comigo, para que o presidente da Comissão de Relações Exteriores faça uma moção de repúdio em nome não só da comissão, mas em nome do parlamento brasileiro, não é? Do parlamento do nosso país, do Congresso Nacional. Porque o presidente da França disse que quer tornar a Amazônia um Estado soberano internacional. Quer dizer, está querendo retirar do Brasil aquilo que é nosso, aquilo que é algo do qual nós nos orgulhamos. É um absurdo aproveitar essa situação para ter ganho político, porque ele não está bem lá na França, a sua popularidade está em baixa, então o presidente da França aproveita isso para usar desse discurso, que é claro que inflama os franceses, e ele ganha pontos em cima da gente. Nós não podemos aceitar isso, que o presidente da França utilize desse argumento, não é? Nós é que temos que cuidar do nosso país. Podemos fazer críticas ao presidente que aí está, ou à presidente que passou, aos futuros presidentes, não importa. Podemos nós fazermos isso, mas nós é que temos que cuidar da nossa casa. Nós temos que debater os nossos assuntos. Agora, quando alguém vem de fora para querer mandar na casa da gente, de tirar aquilo que é nosso, nós não podemos aceitar essa invasão que o presidente da França está propondo. Até porque nós temos que lembrar que muitos desses interesses internacionais são pouco confessáveis. Muitos deles, por trás existe algo que não querem admitir, que é toda a riqueza mineral que a Amazônia possui. É a maior floresta tropical e o maior reservatório de água doce do mundo. A Amazônia hoje é uma das grandes regiões naturais do planeta, vegetação preservada, uma grande vastidão de fauna e flora, Laboratório Nacional de Pesquisa, natural de pesquisas, atraem diversas atividades extrativistas. A Amazônia é o maior bioma brasileiro em extensão. É uma ocupação de 49% da área total do Brasil. Quase a metade do nosso país é ocupada pela Amazônia. Só para se ter uma ideia, a área equivale a 16 vezes o tamanho do estado de São Paulo. Abrange Acre, Amapá, Amazonas, Pará, Roraima e ainda parte de Rondônia, Maranhão, Tocantins e Mato Grosso. A Amazônia, além da sua grande biodiversidade, além da sua fauna, da sua flora, possui riquezas minerais como ferro, manganês, alumínio, cobre, zinco, níquel, cromo, titânio, fosfato, ouro, prata, platina, paládio, ródio, estanho, tungstênio, nióbio, tântalo, zircônio, terras raras, urânio e diamante. Muita gente está de olho nisso, principalmente os governos, não é, de vários países. Então, nós temos que deixar muito claro isso, que há por trás disso, não estou dizendo todos, é evidente que tem países que têm a melhor das boas intenções, e acho que nós temos que aceitar a ajuda desses países, sim. Não adianta a gente dar uma de orgulhoso, não. Sim, temos que receber ajuda de outros países, mas não podemos abrir mão da nossa soberania. Concedo a parte ao deputado psicólogo comemorando seu dia hoje, Pedro Kemp. Muito obrigado pela parte, deputado Marçal Filho. Infelizmente, eu não vou poder concordar com Vossa Excelência quanto a esta moção de repúdio que Vossa Excelência está apresentando para o presidente da França, em função das... eu não estou apresentando a moção de repúdio, estou sugerindo... Sugerindo à Comissão de Relações Exteriores, né, do Senado. Eu não concordo, deputado Marçal Filho, respeito à posição de Vossa Excelência, mas eu penso que esse impasse, inclusive diplomático, que está acontecendo entre o Brasil e a França, é de responsabilidade do nosso presidente da República, que tem sido muito infeliz nas suas declarações. Inclusive, ele ofendeu a esposa do presidente da França, coisa que um chefe de Estado não faz. Isso pode atrapalhar, inclusive, as relações entre os países, né?
Agora, o que está acontecendo no Brasil é lamentável. Nós estamos tendo um número de focos de queimada absurdo na região amazônica e a gente não percebe, por parte do governo federal, iniciativas concretas para reduzir esse número de queimadas, inclusive fazendo um trabalho preventivo, fortalecendo os órgãos de fiscalização do IBAMA, que está totalmente sucateado. É importante a gente dizer que o governo federal tem responsabilidade, sim, em relação a esse problema, porque desde o início da sua gestão, ele tem feito falas e tem também tomado algumas iniciativas que colocam por terra toda uma política de proteção ao meio ambiente no Brasil. E ali o que nós vimos? Fazendeiros que se sentiram empoderados pela fala e pela posição do presidente, promoveram o Dia do Fogo. O Dia do Fogo, que agora a Procuradora-Geral da República está pedindo para investigar, para apurar isso aí, porque isso é criminoso. É criminoso e dói o coração da gente assistir as imagens daquela floresta que não é do Brasil, sabe? Aquilo lá é da humanidade. Nós temos que cuidar daquilo lá, né? E a gente vê aquilo em chamas, desmatamento acontecendo assim de uma forma ilegal e criminosa. E a gente vê o nosso presidente falando bobagens atrás de bobagem. Eu já cansei, não quero mais nem assistir jornal, porque todo dia é uma vergonha assistir esse presidente falando, né? Agora, hoje de manhã, assistindo lá o noticiário, né, Bom Dia Brasil, eu vi que o governo está recusando a ajuda financeira do G7 para combater as queimadas. Não, nós não precisamos disso aí, não precisamos. Primeiro, lá atrás, ele deu uma declaração que no Brasil não tinha dinheiro. Como é que nós vamos fazer? Não tem dinheiro. Porra, não tem dinheiro. Né? Aí agora ele chega e fala assim, não precisa de dinheiro. Né? Não queremos o dinheiro de vocês. Então, é uma pessoa que não tem a mínima qualificação para ser presidente da República. Né? Agora, quando o Macron, eu não entendi que ele propôs assim uma soberania para a região amazônica, né? Ele propôs um estatuto internacional de proteção da Amazônia. Eu até digo o seguinte, o que o Macron falou foi o seguinte, se vocês não têm competência para cuidar da Amazônia, então vamos juntar os países aí e vamos fazer alguma coisa para cuidar desse patrimônio, não é? Então, assim, não quero debater se isso, neste momento, vai entrar na pauta ou não, acho que não deve, mas deve chamar a atenção do governo brasileiro para que ele tenha mais responsabilidade com esse bioma que, pelo amor de Deus, ali tem uma riqueza incalculável, né? Os cientistas falam que até hoje ninguém sabe direito o que tem na Amazônia que pode ser aproveitado pelo bem da humanidade, né? Então, para concluir, eu digo o seguinte, essa história das queimadas foram incentivadas pelas falas irresponsáveis do presidente e os fazendeiros que estão desmatando para tornar a floresta amazônica pasto para criar gado, né? E estão ali fazendo o Dia do Fogo, e o presidente brincando de governar o Brasil. Acho que isso é muito grave e merece uma moção de repúdio do povo brasileiro. Eu concordo com várias coisas que Vossa Excelência colocou em relação ao meio ambiente, cuidado que a gente deve ter, concordo com tudo isso. Só não aceito, em hipótese nenhuma, a questão colocada pelo presidente da França, de usar esta palavra, vamos criar um Estado soberano. Não aceito isso como brasileiro, não aceito, a Amazônia é nossa, pode fazer bem à humanidade, etc. Mas eles não cuidaram lá, eles não cuidaram das florestas deles lá, acabaram com tudo lá. Agora vem querer mandar no nosso quintal aqui, isso eu não aceito, isso aí eu não abro mão. Assim, a sugestão ao presidente da Comissão de Relações Exteriores do Senado, Nelsinho Trade,
para apresentar a moção de repúdio ao presidente Macron é nesse sentido. Não estou falando que não tem que cuidar do meio ambiente, não tem que cuidar na Amazônia, claro que tem que cuidar, claro que tem que tomar medidas preventivas, etc., porque as queimadas acabam acontecendo e às vezes não é feito o trabalho devido para evitá-las. Agora, essa história de dizer que vamos criar um Estado dentro da Amazônia, vai tomar a Amazônia do Brasil, não aceito esse tipo de discurso. Pois não, deputado Zé Teixeira. Deputado Marçal, primeiramente parabenizar Vossa Excelência, porque efetivamente esse ano, com a falta de chuva em todo o país e também em todos os países que fazem parte da Amazônia, está preocupando, porque a Venezuela, a Colômbia, não sei se a Guiana Francesa também não está queimando pela falta de chuva aqui na região norte. Concordo plenamente com o que Vossa Excelência está colocando, eu também não aceito a fala do presidente. E depois que ele chamou o presidente brasileiro de mentiroso, a única coisa que o presidente brasileiro não deveria entrar na questão da família, de pessoas. Isso são colocações pejorativas que não cabe a ninguém, quanto mais a um presidente de uma nação tão importante como é o Brasil. Sem dúvida. Mas concordo com Vossa Excelência, número, gênero e grau. O que estão oferecendo 90 milhões de reais, o que tem depositado no STF de dinheiro repatriado da Lava Jato, de bilhões de reais, pode muito bem liberar o dinheiro, já tem 2.500 pessoas das Forças Armadas no Norte. Eu discordo plenamente do que o deputado que me antecedeu disse, fazendeiro não destrói nada, ao contrário, é o único país do mundo que o produtor rural é obrigado a ter 20% de terra, sem nenhuma recompensa, é no Brasil. E lá na Amazônia, quando criou o desenvolvimento do governo militar, era permitido que adquirisse a terra derrubar 50%. Hoje, com o avanço da preservação, hoje quem tem terra na Amazônia legalmente só pode usar 20%. Então, a parte mais preservada do planeta que ainda é no Brasil. Isso indiscutivelmente. Então, eu concordo com Vossa Excelência, mas discordo plenamente que produtor rural é destruidor da Amazônia. Discordo, porque se um mau elemento vai lá e põe fogo em uma floresta e não tem fiscalização e ele está invadindo terra de preservação do próprio governo federal, que põe na cadeia. Mas é pontual, não é generalizado. Do produtor rural não é generalizado. Ele está lá na Amazônia e ele tem que cumprir o que determina a lei. Quando a lei era para derrubar 50% e ele tem 50% derrubado, ele cumpriu a lei da época. Hoje, como é 20%, ele tem que derrubar 20%. Quem derruba mais de 20% tem que ser penalizado. Mas o Brasil não precisa de receber esses 20 mil euros, que não significa nada em compensação que o que tem depositado só do dinheiro repatriado que roubaram da Petrobras. É só ir lá e o Alexandre de Moraes está aguardando o governo da República falar, eu quero o dinheiro, é só desvincular o depósito que tem da repatriação e gastar na Amazônia, sem precisar da ingerência, da interferência e da falta de preparo de um homem que não conseguiu nem apagar o fogo da maior catedral do mundo lá na França. Muito obrigado. Bem lembrado, deputado. Como é que deixou acontecer o incêndio da Catedral Notre Dame e aí o mundo inteiro enfiou dinheiro lá, desesperado e tal. Eu só discordo, porque eu acho que o governo brasileiro deve aceitar sim o dinheiro dos países ricos. Qual é o problema, né? Para que esse orgulho? Recebe o dinheiro e investe lá na Amazônia para combater o incêndio. Agora, essa história de soberania nem discuto de presidente lá de fora querer dar pitaco aqui dentro. Pois não, deputado? Você dá uma parte, deputado Marçal Filho? Pois não. Agradeço Vossa Excelência pela parte e, ao mesmo tempo que cumprimento Vossa Excelência por defender a soberania da Amazônia brasileira. Ao longo do tempo, muitos países, e até acho que o que vemos hoje, de pretensas intromissões na soberania nacional no que diz respeito à Amazônia, é por conta do enfraquecimento dos líderes anteriores que nós tivemos,
que compactuavam essa questão da Amazônia por algum motivo. Mas vim aqui, além de prestar o meu apoio e solidariedade à pretensão de Vossa Excelência junto à Comissão das Relações Exteriores do Senado Federal, eu gostaria também de rebater algumas questões ditas aqui pelo deputado Pedro Kempe. E não faço como ele, que não se baseia em nada e vem aqui e começa a fazer críticas ao governo do Jair Bolsonaro, querendo mostrar à população que talvez seja o nosso presidente o grande responsável pelos desmatamentos e queimadas que estão ocorrendo atualmente na Amazônia. Na verdade, nós temos que nos acostumar em não mais sermos governados por hipócritas, daqueles que falavam palavras bonitas e enganavam a população brasileira. Às vezes fala algo duro, que magoa, que cria esta ou aquela crise, mas está falando a verdade. E digo aqui, nobre deputado Marçal Filho, o quanto que o deputado Pedro Kempe foi desastroso nas palavras dele aqui. Porque eu tenho aqui matérias produzidas na época que condenavam a atitude do governo petista em relação à defesa da nossa Amazônia. Só vou citar aqui as manchetes. Lula cede a ruralistas e libera desmatamento no Cerrado. Cresce destruição da Amazônia sob Lula. ONG acusa governo Lula de financiar desmatamento na Amazônia. Desmatamento na Amazônia cresce 215% em um ano, segundo a Amazon. Isso em 2015, no governo do PT. De 2012 para 2013, cresce 28% o desmatamento na Amazônia. E aqui tem uma série de outras notícias publicadas pela imprensa e que mostram claramente isso. Criou-se uma narrativa para atingir o governo do Jair Bolsonaro utilizando-se da Amazônia. Mas o governo brasileiro já adotou providências que vai fazer com que diminuam esses focos que estão acontecendo lá, mas pela secura do tempo que nós estamos presenciando em todo o Brasil. E mais só um momentinho, deputado Marçal Filho, só para sugerir ao deputado Pedro Kempe, para que realmente não assista mais televisão, como ele falou aqui. Porque, principalmente o canal onde ele assiste, todos os dias fala mentira sobre o governo do Jair Bolsonaro e ele está sendo mal influenciado por isso. Muito obrigado pela parte. Bom, eu preciso deixar bem claro aqui que eu não estou sendo adepto desse ou daquele governo. Acho que a responsabilidade das queimadas, claro que também é do governo federal, dos governos dos estados, é da população pela falta de consciência. E acho que o presidente fala demais, né? Fala pelos cotovelos. Algumas palavras são mal ditas e acabam influenciando. Mas não se pode, a pretexto disso, permitir que um presidente que está mal lá no seu país fazer populismo nas nossas costas e dizer que vai criar um Estado soberano, que vai passar a cuidar na Amazônia, vai tomar um território que é nosso, um bem que nos pertence. O que nós temos que cobrar é cobrar de nós mesmos, cobrar das autoridades do nosso país que tomem medidas. Aí sim, nós aqui que temos que cobrar, mas não deixar que alguém lá de fora venha aqui ditar as regras. Pois não, deputado? Deputado, só um segundo. Eu admiro que há poucos tempos queimou Portugal inteiro, matou gente, acabou com o país. Queimou lá na Nova Zelândia os cangurus, morreu gente, ninguém falou nada. Queimou os Estados Unidos, na Califórnia, Casa dos Artistas. Isso, ninguém tocou no assunto no mundo, ninguém falou nada. Morreu gente, perdeu patrimônio. Agora, no Brasil, nós temos 65% da área de floresta preservada, quando no mundo evoluído, na Europa, tem 4% de reserva nativa
e 36% de reserva plantada, só tem 40%, nós temos 65%. Então, querem mandar aqui no nosso país, recupera os países deles. Muito obrigado. Senhor presidente, muito obrigado. Aqui encerro meu pronunciamento.